neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os tempos e as coisas se mudam. Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente um não se altera: Jesus nunca há de mudar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virá. A vida e saúde enfraquecem,
passar. Os anos se passam, qual rio a correr, e a vida, qual sonho, vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz, o meu Senhor. Não trates de forçar alguém a algo. Mas de meu Jesus, não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Os tempos e as coisas se mudam. As doutrinas dos homens também se mudam. Os amigos mudam. Mas Jesus Cristo permanece o mesmo. E ao pecador da salvação, o meu Senhor, desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus, não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode ter muita força, quem pode ter muita violência, quem tem poder para forçar, não o faz. Não usa o poder para forçar, mas usa o espírito, usa o coração. Deus muda o homem por dentro. Deus dirige o homem pelo lado de dentro. Deus se torna em um homem da máquina. Os tempos e as coisas se mudam. As doutrinas variam. Sofrem reformas. Tem que acatar e aceitar os tempos modernos. O certo é que a doutrina apostólica nunca mudou e jamais mudará. Isto porque ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. E a palavra é Deus e Deus é a palavra. E o profeta desta era diz: não trates de forçar alguém a algo. Isto quer dizer, não trates de forçar alguém a fazer algo, a ser algo. Que tal esse rapaz que vem a ser um médico simplesmente para atender a posição da família? Ser um doutor fulano de tal, forçado pela posição social. Daí, um montão de mercenários, um montão de desinteressados pela vida humana, de profissionais apenas,
Que tal você forçar seu filho a ser um pregador? E daí termos um falso mestre? Isto não é para quem quer, isto não é para quem corre, isto é para quem Deus chama. Como ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer o bem ou o mal, mesmo trazendo um nome que quer dizer trapaceiro, ele amou a Jacó. Ele o designou, ele o predestinou para ser um príncipe com Deus, Israel. Esta é a escolha da soberania, e não o faz pela força, pelo constrangimento da sociedade e das religiões. Deus não tem respeito por estas coisas humanas. Deus é soberano em suas decisões. E ele não importa se alguém vai blasfemar, jogar pó para cima, cuspir no ar. Ele não importa se alguém vai morrer, mas ele, de todos os modos, faz operar o seu querer, a sua vontade, através de sua soberania. Jamais ele seria amor, jamais ele seria benevolência e misericórdia se ele não fosse de fato soberano. Se os homens querem e fazem o que quer, por que não pode Deus fazer o que ele quer também? Por que não pode ele amar uma Maria Madalena e salvá-la, enquanto madames, por escolha própria, por acharem que estão perfeitas, por nunca terem prostituído, irem para o inferno e uma samaritana, um ladrão, irem para os céus? O profeta continua dizendo: não trates de forçar alguém. João, sua mãe morreu orando por você. Aceite a Cristo. Há muita conveniência oferecida para um homem ou uma mulher ingressar numa ordem religiosa. Há um serviço social. Há mulheres trabalhando para aumentar os seus grupos. Essa é a força da religião. É o poder, o grande templo, a grande catedral. Força, mas não é por força. É pelo coração, é pelo espírito. As religiões tentam e chegam a conseguir adeptos, isto é, fiéis, de acordo com suas doutrinas. E qualquer um pode preencher seus requisitos, desde que aceite aquele espírito e se sujeite àquela força, àquela violência espiritual. Ora, se as religiões conseguem fazê-lo, muito mais Deus. Se as religiões conseguem adeptos e fiéis que dão suas vidas por elas e até matam por elas, cuidando fazer um serviço para Deus, ora, sim, isto é verdade. Elas conseguem, mas e Deus não consegue ter um povo? Deus não tem fiéis também? Diretamente, não através de intermediários e medianeiros. Deus em seu corpo. Deus consegue, sim. Se o homem consegue, muito mais Deus, só que com uma grande diferença. Os homens conseguem pela força, pela religião, pela aparência, pelas conveniências sociais, pela força, não é? Deus consegue pelo seu espírito, compungindo os corações, pelo lado de dentro,
como homem da máquina. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, nós encontramos que quase 3.000 almas, pessoas que ouviam tudo ao contrário de Jesus Cristo, pessoas que ouviam de seus mestres coisas horríveis e que eram mantidas pela força da lei. Quase 3.000 almas tiveram seus corações compungidos. Foi Deus por dentro, não pela força da lei, não pela força da tradição, não pela força da sociedade, da religião, não pela aparência dos templos, das sinagogas, mas pelo coração. E tendo seus corações compungidos, obedeceram à doutrina imutável. Se um dia os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo, por que mudarem isto? Por que fizeram isto nos títulos 325 anos depois de Jesus Cristo? É porque os homens mudam. E ela, a grande meretriz de Apocalipse, mudaria até os tempos, o calendário, mudaria as coisas, perverteria a doutrina para si, porque ninguém pode perverter a Bíblia Sagrada. Torce-a para a sua própria destruição. O profeta desta era diz: pela graça, creio que estou dirigindo a noiva de Jesus Cristo. Agora, não é pela força que ele dirige, não é pelo legalismo, nunca foi pela força, pela violência. Ele poderia fazê-lo, ele poderia manter a todos sob seus caprichos pessoais, mas não. Ele nunca o fez. Ele tem dirigido a noiva de Jesus Cristo pelo coração. A sua morte não pôs fim ao seu ministério. A sua mensagem até hoje muda as pessoas. A sua mensagem tem levado as pessoas a voltarem ao batismo correto, a verem o Senhor Jesus Cristo como Pai, Filho e Espírito Santo, como a imagem do Deus invisível, ver o cumprimento do que Ele próprio diz: quem vê a mim vê o Pai. Ora, meus ouvintes, pensem nisto. As religiões podem fazer muita coisa, serviços sociais e até moralizar o homem, mas elas não podem fazer o essencial. Elas não podem levar as pessoas ao novo nascimento. Não. Elas são como um ovo de uma galinha que nunca andou com um galo. Elas são assim. Elas podem, na verdade, porem alguma coisa como aquela galinha pode fazê-lo. Tudo é o ovo. Casca, clara, gema e até uma coisa que parece com um pintainho lá dentro. Mas põe aquilo no calor da chocadeira, põe aquilo no calor da própria galinha e você terá uma coisa fétida apenas depois de 21 dias. Você nunca terá uma vida daquilo, porque a força não pode fazer isto. A mecânica não pode fazer isto. Ela tinha que andar com o galo. Assim também a igreja, ela tem que andar com Cristo para manifestar o Filho de Deus. Você sabe que Deus usou a lei natural para vir ao mundo? Ele fertilizou um óvulo e o trouxe ao ventre de Maria e se sujeitou a estas condições
para nascer, e uma vez nascido de mulher, então seria filho? Mas quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo. Porque Deus é Espírito e só pode ser santo. E é através do Espírito que Ele penetra no lugar que o bisturi do homem não penetra. É através do Espírito que Ele tira o pecado, extirpa pela raiz. É através do Espírito que nos guiaria em toda a verdade, não pela força, não pelo cabresto, mas como a pomba dirigiu o cordeiro, simplesmente através do sinal. O sinal é o suficiente para guiar o cristão em toda a verdade. O sinal é o Espírito de verdade que nos faria lembrar de todas as coisas e nos guiaria nesta verdade. O Senhor é o meu pastor, o pastor é guia, o pastor guia indo na frente. Ele não precisa estar tangendo daqui, com cuidado dali, questionando acolá com a ovelha. Não, ele vai à frente e ela passa entre todas as coisas laterais, cabisbaixas, e segue os seus passos. E aí então pode-se cantar: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia, que me guia pelo coração, que me guia pelo Espírito. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma. E estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nas veredas da justiça Ele me guia, refrigera minha alma angustiada. Não trates de forçar alguém a fazer algo. Não trates de fazer-se a si mesmo um pássaro raro. Antes descanse no poder de Deus. Descanse as suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Muito mais, a sua alma, o seu espírito. E creia que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, Ele te guiará. Você atravessará, sairá do outro lado. Agora, neste momento, com fé no seu coração, Deus te abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está ouvindo o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui em nosso canal, sempre com uma mensagem poderosa de Deus, trazida a nós na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação que promove fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Convidamos você a assistir aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo aqui em nosso canal nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 18h30. E aos domingos, às 8 da manhã e também à noite a partir das 18h30. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom
voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. Oh, não ouveis a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Ele te ama. O Salvador batendo está. Sim, está. Ele te chama. O Salvador batendo está. Sim, está. Oh, não ouveis a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência. Abre-lhe a porta sem tardar.